Pessoal, então vamos retomar ali a parte onde nós paramos antes do intervalo. Mesmo sendo um tempo de engano, opressão e sofrimento, a graça salvadora de Deus será atuante durante a grande tribulação. De fato, a oposição severa do anticristo não impedirá que multidões se convertam e recebam a redenção de Cristo, que Cristo oferece. Olha lá, Apocalipse 7. Muitas pessoas ficam na dúvida se haverá conversão durante a tribulação. Sim. Celso, lê pra gente? 7, 9 a 14. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Onde eles estão? Onde eles estão? Diante do trono. Diante do Cordeiro. Então, onde é isso? Céu ou terra? Céu. No céu. Então, essa multidão está lá no céu. Olha o que acontece. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, os anciãos de todos os 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Até isso. Então está bem claro aí que a salvação, embora tenha oposição à salvação, o texto está dizendo, ó, esse pessoal que está vestido de branco, eles vieram da grande tribulação. Então é morte. A salvação na tribulação, ela, não vou dizer que essencialmente, mas quase essencialmente resultará em morte. Então são muitos mártires, uma época de... E alguns vão fugir. Alguns não vão morrer. Sim. Porque Deus irá preservar alguns para que eles povoem o milênio. Então precisa chegar gente em carne e osso no final disso aqui. Então essa é a razão, mas muitos morrem. Você me disse uma vez que no milênio só vai entrar só crentes. O milênio só entra crentes. Sejam eles dos judeus convertidos, ou seja, os gentios que se convertem e os judeus que se convertem. Esse é o pessoal que entra em carne e osso durante o milênio. E a igreja cristã, já com o corpo ressurreto, mais abaixo a gente vê isso aí, a convivência desses dois grupos. Mas fica só aí o alerta: a maior parte dos eventos que tomarão lugar na grande tribulação está registrado em Apocalipse 6 a 19. Então os eventos da tribulação, capítulo 6 a capítulo 19 de Apocalipse, é o trecho que lida muito com isso. Então até o início ali, embora muitos que atacam a posição pré-milenista, pré-tribulacionista, elas não sabem lidar. O livro de Apocalipse, ele deve ser entendido, dividido, pelo menos a escatologia presente aqui. Jesus dá para nós a divisão do livro. Olha capítulo 1, verso 19. Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então ele fez uma divisão em quantas partes desse livro? E aí, se você acha no versículo 19, quantas partes o livro de Apocalipse divide? 3. As coisas que vistes, o que é isso? Está lá, começa no versículo 12. Voltei para ver quem estava falando comigo, tal. É uma visão de Cristo glorificado, uma visão aí que aparece Jesus de uma maneira toda peculiar, representando algumas coisas que ele vai fazer durante o livro. Então ele fala de olhos de fogo, aí durante o exame das igrejas ele aparece se mostrando dessa maneira, examinando a igreja, observando. Muito bem. Então as coisas que viste são essas, as coisas que são. As coisas presentes. Aí ele fala assim: escreva a carta para 7 igrejas. As coisas que são as 7 igrejas que João, contemporâneo de João, durante o período em que ele escreveu. Embora essas cartas sejam direcionadas à igreja, às 7 igrejas, elas nos mostram 7 tipos de crentes que estão presentes em toda a igreja durante toda a era cristã. Essas 7 igrejas foram literais, existiram lá, eles foram endereçados cartas para eles.
Só que esse tipo de cristão que nós vemos nessas igrejas continuam presentes. É possível que na nossa igreja aqui existam 7 tipos de crentes. Então, crente que perdeu o primeiro amor, crente que enfrenta a perseguição, crente que tem fama de estar vivo e estar morto, crente morno. Então nós podemos encontrar, e esse é o alerta das cartas. Então no capítulo 2 e 3 são escritas as coisas que são. Escreva as coisas que vistes, João escreveu. Escreva as coisas que são, presente. 7 igrejas. Aí a palavra igreja aparece a tudo que é lado. Ao anjo da igreja tal, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Toda hora igreja, igreja, igreja. Simplesmente ele vai falando de igreja, cansa de falar de igreja até o capítulo 3, versículo 14, e termina dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Capítulo 3, versículo 22. Olha como começa o 4:1. Depois dessas coisas... Opa, qual que é a divisão do livro? As coisas Que vistes, que são, e as coisas depois dela, que vão acontecer. Aí ele começa também dizendo: depois dessas coisas, que coisas? A era da igreja. Ali. Ele vem mostrando as igrejas. Então de agora em diante, ele vai... Aliás, ele faz até uma mudança de foco. Ele vem narrando coisa na terra. Depois eu olhei uma porta aberta no céu, ouvi uma voz. Ele começa a narrar coisas do céu. Ele faz um contraste. Ele veio narrando igreja, igreja, igreja. Simplesmente ele para, começa a narrar no céu. Alguns entendem, embora não dá para afirmar isso, eu acho que nem seja correto, que o arrebatamento da igreja está acontecendo aqui. Mas aí fica um pouco forçar para que dê certo. Porque ele fala, ó, vi uma porta aberta no céu, uma voz dizendo, sobe. Tá vendo? Ó, tá lá no céu, alguém chama e a igreja sobe. Então, não, é João que está sendo chamado. Embora as pessoas querem enquadrar, fazer um negócio ficar redondinho, não é assim. Não vai ser assim, né? Não precisa ser assim. João aqui não está vendo a arrebatamento da igreja. Ele foi chamado, vem aqui. Você já viu as coisas que são aí, agora vem aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Por que ele chamou João para esse lugar? Porque o que vai acontecer agora é futuro. João, não dá para você ver daí. O que está aí são as coisas que são, a igreja. Agora, sobe aqui e eu vou te mostrar o que vai acontecer, o futuro. Ok? Alguns entendem até que a ideia é assim, ó, o que você viu até agora está no tempo. Eu vou te mostrar o que está fora do tempo para você. Você não pode ver, está adiante. Ok? Ele vai descrever um monte de visão aí que, por hora, agora não nos importa. Mas quando chega no capítulo 6, ele vai começar a falar, a palavra igreja desaparece totalmente. Não faz mais menção de nada. Toda vez que, ou quando vai mencionar assim, irmãos, sei que está no céu. Não cita nada na terra. Sempre um lugar celeste, sempre uma visão assim. Então isso para nós é um forte indício de que a igreja não está aqui. Que seria, imagina se a Bíblia não narraria para nós essa calamidade toda acontecendo na terra, falando, e a igreja, Jesus fez isso, fez aquilo. Não fala nada. Silencia. Só fala judeu, nações. Judeu, nações. Quando fala de alguém, menciona no céu. Quando fala alguma coisa, ele não usa o termo igreja. Ele fala os irmãos, os santos e tal, menciona no céu. Tudo bem? Então isso, aí quando chega no capítulo 19, vai mencionar de novo Jesus voltando e fala que ele volta com a noiva. Alguém tem que explicar. Se ele está voltando com a noiva, em algum momento a noiva foi para lá. Precisa situar isso na história em algum momento. Desde que a sua interpretação seja literal. Se for figurada, não precisa. Tranquilo? Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então vocês entenderam aqui quando nós falamos de tribulação, é um período de 7 anos. No início com a paz, uma falsa paz, e na parte final, um forte juízo. É nessa parte final que há a revelação do iníquo. 2 Tessalonicenses 2, acho que é o texto que você mencionou, Nicolas, lá. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12. Abra lá, leia pra gente, vai ver que é o texto que você mencionou do surgimento desse personagem. 2, de 3 a 12? Isso, 3 a 12. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Que dia? Antes de que dia? Antes daquele dia. Mas antes, se você ver antes, ele vai falar do dia do Senhor. Fala, acho que o versículo 2, é o final do versículo 2. Supondo que tenha chegado o dia vida de nós, como o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, como se tivesse chegado o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor não começa sem que antes venha a apostasia e seja... Então, alguns querem pegar esse texto e falar assim, não, o texto aí está falando que o anticristo vai surgir quando a igreja está aqui. E não é isso que ele está dizendo ainda. Ele está dizendo assim, olha, antes que aquele dia comece, aquele dia não vai começar sem que antes esse homem surja. Continua lá.
Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama de Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário. Não aceita nenhum objeto de culto. Há um momento na história, durante parte da tribulação, haverá culto nas nações. Depois de um momento da tribulação, não há culto para ninguém. Ele não aceita nenhum, mesmo que a Bíblia fala que culto a ídolos é culto a demônios, ele fala, não, culto é só a mim agora. Você vê um momento da história que ele fala assim, agora eu vou atingir o que eu sempre desejei, culto absoluto a minha pessoa. Monoteísmo? Monoteísmo. Vamos colocar dessa maneira na pessoa dele. Exatamente. Ele fala assim, acabou. Até hoje, quem está adorando na Umbanda, ele fala, não, tudo bem. A pessoa está achando que está adorando uma coisa nada a ver, mas está adorando um demônio. Ele está tranquilo. Naquele dia, nem demônios podem ser adorados. É ele. A adoração é a ele. Então, você vê o forte senso que vai se criar ali, como ele vai falar, eu sou Deus aqui presente. Me cultue. Ou seja, o que ele desejou numa esfera bem lá atrás, ele vai desejar bem no finalzinho. Ele vai implementar, vai querer implementar total, culto absoluto. Reclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo. Eu gostaria muito que Paulo explicasse para nós esse trechinho que ele fala. Quando eu estava aí, eu sempre falava para vocês, vocês não lembram? Eu falo, não, eu não lembro. Não lembro. O Paulo já falava para mim. Alguém poderia falar, é mesmo, Paulo, aquela vez que você falou, ninguém cita. Um parênteses. Ou seja, era comum o apóstolo Paulo conversar com eles a respeito desses dias. O Paulo falou, lembra que eu estava com vocês, eu falava e tal? Não lembro, Paulo, eu queria registrar, né? Mas continua aí. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora detém. Então, que seja afastado não é aquela. É aquele. Ele fala aquele que o detém, não é aquilo também. É o masculino que Ele aparece. fala aquele, ele coloca uma pessoalidade aí. Olha, existe alguém detendo a igreja, não existe alguma coisa. Ele fala assim, olha, aquele que o detém será afastado. Então as pessoas muitas vezes associam isso sim à pessoa do Espírito Santo, ligada à igreja, tirada da igreja, enfim, isso para nós não é importante. O que é importante aí é que a manifestação desse ser só acontece debaixo de um cronograma muito poderoso de Deus. Ele fala, agora pode, agora não pode. Existe alguém que pode. Então ele não pode falar. Agora o ministério da iniquidade já opera desde o dia de Paulo. Falou, tá ali. Mas existe um dia que haverá uma manifestação maior. Conclui lá. Chegou ali onde que tem? Não está no 8 ainda. Uhum. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O que é isso? Matar com o sopro da boca. A espada saindo pela boca. Não é Então, ele fala de uma espada saindo da boca, mas é uma palavra de julgamento. Sopro da boca é quando a gente fala, se você colocar a mão na frente, você percebe que essa é a figura que ele está falando. Haverá uma palavra, um pronunciamento. As pessoas acham que Jesus vai voltar, haverá uma batalha, uma guerra. Não. Ele vai dar uma ordem. O inimigo é eliminado, ele deixa, não tem esse confronto. Aliás, porque não tem nem como medir forças entre ele e o Senhor Jesus. Então, quem o Jesus matará com uma ordem, com a espada afiada de sua boca, é isso aí, uma ordem que efetua o juízo. A espada assim, a palavra de juízo. Isso. Esse evento seria a segunda vinda. Depois do Armagedon. Esse evento é a Batalha da Armagedon, é o retorno de Jesus ali no final da Batalha da Armagedon. Certo. 9 agora. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Com quanto poder de Satanás? Com todo o poder. Isso faz diferença. Ele fala assim, olha, a vinda dele vem revestido de todo o poder. É interessante, né, como a cópia, como tenta copiar aquilo que Jesus falou. Toda a autoridade me foi dada. Eu tenho todo o poder. Ele fala, o inimigo surge com todo o poder e eficácia de Satanás. Então ele tem autoridade e poder para agir. Pode continuar. Ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Quem é que está fazendo eles crer na mentira? Deus.
Veja, aí é o outro lado das pessoas falam, não, tal. Deus está endurecendo o coração das pessoas falando, vocês vão acreditar nesse homem. Porquanto vocês quiseram sempre a mentira, eu faço isso. Soberania, esses textos todos falam de soberania absoluta. As pessoas podem não gostar, mas os textos, eles mostram Deus agindo soberanamente nos justos e nos ímpios. Um forte juízo. Ok? Ali Apocalipse 13, 1 a 8. Fernando, lê para nós, 13, 1 a 8. Aí o surgimento do anticristo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É a descrição do que o Nicolas acabou de ler lá atrás. Há uma discussão aqui também sobre como o livro de Apocalipse usa muito simbolismo, muitas coisas, as pessoas ficam confusas. O que é surgir do mar? Como é que lida com isso? Existem coisas para as quais nós não temos respostas. Existem outras para as quais nós podemos imaginar o que seja. Alguns entendem que ao mencionar mar, quando nós chegamos em Apocalipse 17, ele fala de uma mulher, ele fala assim sobre muitas águas. E essa menção, ele atribui às águas, muitas águas, esse mar, as nações como um mar agitado. Então alguns acreditam que aqui a menção feita é de que o anticristo surgirá do meio das nações. Um indício de que o anticristo não viria da nação judaica, viria das nações gentílicas. Parece que é isso aqui que ele esteja apontando aqui. Não podemos afirmar, mas fica aí a possível ideia de que esse líder futuro surgiria das nações, o que se harmonizaria com a ideia de que quando ele governa o mundo, que eu falei nas batalhas do Armagedon, o Ocidente todo já está ligado a ele. Ele não guerreia com eles. Então, isso quer dizer que ele vem do Brasil, vem dos Estados Unidos? Não. Estou dizendo para vocês que possivelmente o anticristo seja um político de ordem gentil. Não judaico. Como? Baiano. Baiano? Enfim. Possível. Seja como for, parece aí não apontar para um anticristo judeu. Até seria até uma ofensa para Deus que ele viesse dos judeus, né? Eu acho que vai ofender Deus vindo de qualquer povo. Seria uma ofensa, mas assim, uma imitação muito grande de Cristo. Ele veio dos judeus, eu também sou. Porque ele vai se apresentar como Cristo. Mas pensando na forma como Deus puniu Israel ao longo da história, sempre foram povos estrangeiros, né? Como o período da tribulação é um período de intenso tratamento de Deus com Israel, faz sentido que poderia ter esse paralelo. Enquanto outros acreditam que quando fala do falso profeta, que ele viria da nação de Israel. Porque aí tem um cunho fortemente religioso. Dos falsos profetas. E você precisa de alguém. A adoração do mundo já está mais voltada ao anticristo. Quem vai se rejeitar isso, quem resistirá a isso, é os judeus. Então seria conveniente, embora seria muito bom se os textos fossem dogmáticos, afirmando, o anticristo é gentil, o falso profeta é judeu. Então, as pessoas se baseiam em quê? Simplesmente em palavras assim que não sei se podem se fazer dessa maneira. Vi surgir do mar. Então eles desenham, faz a nação de Israel e falam assim, olhando para o mar. Se alguém parasse em Israel e olhasse para o mar, para onde ele está olhando? Que direção ele está olhando? Para o Ocidente. Então, veja, eles pegam detalhes desse tipo de coisa. São coisas muito suspiciosas, porque João está olhando do céu, ele não está olhando de... Mas aí outra coisa, ele fala assim, vi emergir do mar. Aí, aonde ele está falando aqui que João está olhando da Palestina? Então veja, as pessoas, volto a dizer, na tentativa de colocarem a sua convicção, elas começam a pegar detalhes e forçar certos detalhes para que esses detalhes se harmonizem. Então, se ele está falando, o dragão olhou para o mar, e o mar são as nações, os gentios, pelo menos ele não está indicando para nós aqui. Poderia ser? Poderia. Aí, da mesma maneira, se a pessoa vai nessa lógica e fala, ele olhou para o mar e viu o anticristo, quando fala que ele olhou para a terra, está olhando para onde? Olhou para dentro da terra de Israel. Então, vê como eles trabalham. As pessoas quando querem trabalhar com isso.
Agora, isso pode acontecer? Pode ser? Pode. Faria sentido? Faria. Precisa ser assim? Não. Ok? Então, esse é o perigo de estudar escatologia, ou estudar o livro de Apocalipse, é quando as pessoas querem que o negócio fique redondinho. Ele é muito legal, se ele desse toda a forma pra gente, ele não dá. E ele fala, subiu no mar, 10 cabeças, ele vai colocando coisa, a gente tem que olhar e falar assim, ó, algumas coisas ele explica, outras não explica. E deixa aí, deixa pra gente, a gente tem que se virar. Ou, no mínimo, falar, não entendi, Senhor. Ele fala, não é pra entender mesmo. Eu acredito piamente que o leitor primário da Escritura, os destinatários ali iniciais, eles entenderam muito melhor que a gente. Quer dizer, eles não deixaram nada registrado, ele ia falar, ó... Eu ia perguntar isso. Tá aqui, ó, o que ele quer dizer, aí tá... Fala. E aí fica aí. Pode continuar. Sobre a questão da linguagem, de Apocalipse, tinha comentado que é uma linguagem simbólica, eu já vi várias defesas de que essas representações bestiais, essa coisa meio mitológica que aparece, é por conta de João tá vendo coisas que ele não conhecia e tentar explicar com o conhecimento que ele tinha. É válido essa aplicação, Algumas coisas João não conhecia. Se eu levasse você para o futuro, então, essa falar, descreva. Só que tem coisa que ele vai descrever com a linguagem, com o vocabulário que é possível a ele. Agora, ele só está dizendo assim, eu vi isso, eu vi aquilo. Não sei, a sua pergunta é assim, se ele está vendo um dragão. Não. Se é possível dizer que essa linguagem é por conta disso. Essa coisa ele está vendo elementos que ele não sabe, nunca viu, mas ele está tentando descrever. Então, ele está tentando descrever, mas ele deve descrever um dragão. Ele nunca viu um dragão. Então, porque ele vai falar, eu vi um dragão. Só para falar isso, ele tem que ter um conceito do que é um dragão. Isso acaba tendo um problema hermenêutico também. Você não sabe quando o João está descrevendo literalmente ou quando ele está descrevendo algo que ele não sabe o que é. Alguns associam aí que a figura do anticristo aqui é quase uma coletânea do poder dele, uma coletânea dos poderes que já existiram anteriormente a ele. Então aqui associam, por exemplo, o leopardo a Alexandre o Grande, o império do Médio Persa, que era associado com o urso, o leão, muitas vezes associado a Nabucodonosor. E aí ele vai descrevendo aqui, alguns entendem que o anticristo seria uma sintetização, o poder dele, proveniente dos reinos que existiram anteriormente. Então, isso ajudaria a entender, por exemplo, no Apocalipse 17, quando ele fala assim, olha, abram lá, Apocalipse 17. Versículo 11. A besta que era, não é, também é ele, o oitavo rei, que procede dos sete e caminha para a destruição. Então, a gente nem está entrando aqui para explicar Apocalipse 17, mas alguns entendem que esse poderio do anticristo é proveniente de 7 impérios que existiram antes dele. Mas seria muito bom se ele fala de 7 reis, e ele fala que ele é o oitavo rei. Aí fala que reinos são esses, alguns falam que é Egito, os impérios que existiram. Egito, os grandes impérios, Egito, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano. São 6. E aí o Império Romano redivivo, no final, que parece que há um ressurgimento do Império Romano. 7. E o anticristo é o oitavo, que procede do 7. Então alguns entendem que essa figura, quando escreve leão, leopardo, tudo isso, são figuras relacionadas aos impérios que existiram. Como se, olha, ele procede de todos esses impérios que se opuseram a Deus. Agora, dá para afirmar isso? Não dá. Especulativo. Fica especulativo. Algumas coisas fazem coerência, né? Algumas coisas você olha e fala assim, olha, legal, parece... aquele tal negócio da parede dos contornos, parece que o contorno se amolda melhor. Você fala, parece isso. Só que os detalhes, para eu pegar isso aqui, fica difícil. Ele não dá. Ok? Então aí, você nessa parte, você pode até ser honesto e falar assim, olha, aqui eu entendo dessa maneira. Mas você não pode dizer, o que está dizendo é isso. Tudo bem? Essa é a humildade o livro de Apocalipse serve para humilhar mesmo o estudioso bíblico, para que ele seja humilde e falar, minha percepção é, olha, eu prefiro pensar que e aí justificar algumas coisas. Mas o cuidado é de não ser dogmático, afirmativo em textos que não são.
Quando a gente fala é isso, dá o nome aos bois, a gente pode incorrer num perigo. Pode acertar, mas você pode também errar feio. Tudo bem? Então nós vimos aí, ó, o anticristo ali em cima de maneira poderosa age. Então ele tem poder e eficácia para agir. Ele vai ser como nenhum outro imperador, nenhum outro poder do mundo experimentou. Vamos descer aqui então agora falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então ao final da tribulação, Cristo volta. A caneta tá ruim aqui, não vai dar para vocês entenderem muito bem. Dá para entender alguma coisa, enxergar alguma coisa possível? Aqui o Antigo Testamento, eu não sei se vai piorar ou melhorar, mas olha lá. Piora? Que aqui seria período anterior a Cristo, no Antigo Testamento. Aqui eu tentei fazer uma cruz para mostrar a vinda de Cristo. Isso daqui seria a Era da Igreja, período chamado como Era da Igreja. Em algum momento, segundo a concepção pré-milenista, essa igreja é tirada, cumprindo lá, sobe para encontrar com Cristo silenciosamente. Esse arrebatamento é silencioso, não tem nenhum estardalhaço, não tem aviso, não tem sinais. Você não precisa ficar esperando sinais. O que precisa para o arrebatamento ocorrer? Pode ocorrer hoje, não tem sinal nenhum, não precisa mais nada cumprir. Tudo já foi. Piscar de olhos. Para isso daqui acontecer, não precisa nada. Para Jesus voltar à Terra, aqui, para o retorno de Cristo à Terra, aí você tem sinais. Os sinais bíblicos são para isso. Para isso aqui não tem sinal nenhum. Então a igreja é tirada, encontra com Jesus no céu. 7 anos no céu. Alguns atribuem aqui a primeira parte. Não adianta escrever. Vai sair. Ó, primeira parte aqui seria Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Bodas do Cordeiro. Sabe a diferença que é bodas do Cordeiro? É o casamento, a união entre Cristo e sua igreja. O casamento da igreja se dá no céu, não na terra. Ok? Então ele busca a sua noiva e volta com a sua esposa. Volta com a sua esposa. Ele busca a noiva, passa por um tribunal. Aí nesse tribunal é aquela ideia de que Deus apresentará para o seu filho uma noiva sem ruga, sem mácula. Aqui é o tribunal de Cristo. Aqui ganha-se ou perde galardão. Nós falamos aqui. Termina o tribunal de Cristo. Satanás é lançado à terra. Ou seja, 3 anos e meio. Seria. Isso. Se bem que a percepção celestial disso talvez não seja em termos de anos. Nesses termos, né, talvez. Na visão, na nossa maneira de ver aqui, olhando lá a partir da cronologia aqui de baixo, que eu só posso contar aqui. Lá em cima. Ok? Ali não tem tempo. Mas paralelamente ao que está acontecendo aqui, está acontecendo algo lá em cima. Lá em cima, a igreja está sendo avaliada. Aqui, as nações estão sendo avaliadas. Lá em cima, a igreja recebe o galardão. Aqui, a igreja, as nações recebem os juízos dos selos e das trombetas. Não. Selos e trombetas. No início já? Não, né? No início. No início. E a parte final é chamada de taças da ira. E interessante, pastor, lá, Tribunal de Cristo, para nos julgarmos segundo as obras e galardão. Isso. Os salvos na tribulação, grande tribulação, não vão ter essa possibilidade de ter galardão. Não é que eles não tenham a possibilidade do galardão. O que eles vão receber é aqui. Eles não estão lá para participar. Não estão lá, mas o galardão. Então, o galardão receberia aqui. Mas o Tribunal de Cristo está lá. Não, sim, mas vai ter gente que aqui vai se converter. Esse pessoal também vai ser avaliado. Mais abaixo, nós vamos ver que tem Daniel parece sugerir um número de tempo, por isso que tem 2 risquinhos aqui, ó. Primeira parte da tribulação, segunda, aí tem esse intervalo aqui, tá vendo? Que eu não expliquei para vocês o que é que eu me Aí é o tribunal. Esse intervalo aqui, acontece uma série de julgamentos. A Bíblia aparece em Daniel capítulo 12, abre na Daniel 12. Pessoas que vieram da grande tribulação. Então, os que vieram da grande tribulação, Ezequiel, olha lá, Daniel 12. Depois, acharam o versículo 11. Acharam? 12 e 11. Depois do tempo em que o costumado sacrifício foi tirado, o que é costumado sacrifício?
Os sacrifícios que já estavam sendo no começo o judeu Perito de deixa paz. sacrificar, na metade ele proíbe. Então ele fala assim, ó, na metade da tribulação, quando for tirado o sacrifício, for proibido sacrificar, ele mudará os tempos e as leis aqui. Ó. Quando isso acontecer, daqui até aqui, ó, ele vai falar, haverá ainda 1290 dias. Ó. Então, daqui até aqui tem 1290 dias. Qual é o problema disso? É que metade, ou 3 anos e meio, dá 1260. Sobra Falta um mês. Sobra um mês. Está sobrando um mês. Para quê? Esse um mês é bem provável que ocorram os julgamentos prescritos em Mateus 25. Ele colocará as ovelhas de um lado, os bodes do outro a julgamento. Aí sim, talvez os daqui recebam galardão os que morreram durante a tribulação. Não é certeza que eles vão receber galardão. Quem? Os que se converteram na grande tribulação. Não, mas por que eles não receberiam? Deixado para a última hora. Não, Em questão de, às vezes, em questão de eles verem se recebem. essa avaliação para nós é difícil. Ladrão da cruz, ele teve tempo para acumular galardão? O que vocês acham? Vai ter galardão, ladrão da cruz? Não. Por que não? Eu creio que sim. Quantos milhares de pessoas? Ele evangelizou. Ele não fez nada, entendeu? O Jair falou, ele não fez nada. Mas olha a nossa leitura. E o que Deus fez através da vida dele? Eu mesmo preguei na cadeia, muitas vezes contei a história de ladrão, e ladrões olharam e falaram assim, puxa, se é a esperança para ele, é a esperança para mim. E através da história, Testemunho dele. através da história dele, ou do testemunho público dele, dado por gerações, ele testemunha mais do que a gente. A gente testemunha só nessa história. Ele testemunha faz 2000 anos que ele testemunha, o testemunho dele é contado. Ok? Todo mundo lembra disso aí. Então, Pedi o pastor Marcos só botar então Mas Jairo, esse mensurar é difícil. Tá, Jairo, nós estamos falando assim da pós-morte, mas lá na cruz, na morte, quantas pessoas ele atingiu? Naquele momento, vivos. Tinha gente lá olhando, Vivos, olhando. olhando. Lembra-te de mim e tal, e aí? Então, volta a dizer, para registrar registro isso aí, o fato é, para nós mensurarmos isso, quanto merece o galardão, não dá, isso é difícil. Então, dizer que esse pessoal daqui não merece galardão é colocar a gente não sabe o que vai fazer. Até porque a gente não merece, aqui não dá a entender, né? Até porque a gente não sabe o que é o galardão. Não sabe qual são os Uma recompensa. Agora, eu pelo menos não ousaria dizer que esse pessoal aqui talvez não viva um cristianismo melhor do que quem viveu aqui. Não, sim. Só que ele se converteu aqui. Aliás, os daqui muitas vezes não foi pedido para eles morrer, o daqui vai ser pedido para morrer. E aí, se eu não me engano, nós lemos na Evangelho de 12 fala assim, porque mesmo em face da morte, não preferiram a vida, tal. Como é que é isso? Eles foram até as últimas consequências. Alguns deles certamente foi oferecido para eles. Vocês não querem negar? Vocês não querem abandonar? Tal, em troca de receber a marca, tal. E eles falam não. Então, eu volto a dizer, temos que deixar isso para Deus lidar. Então, quem morreu aqui, eu nem falei de ressurreição ainda, daqui a pouco eu falo. Aí nós falamos onde acontece e como. Mas ele receberia galardão aqui, ó. Provavelmente nesse 30 dias aqui. Aí o milênio começa depois de 30 dias? Parece que ainda não. Olha o que acontece. Bem-aventurado, versículo 12. Daniel 12, 12. Bem-aventurados que esperam e chegam até 1335 dias. Aumentou de novo. Para quantos? 45. Mais 45 dias. Aí o que está sendo dito, hoje está dizendo para Daniel, ó, daqui do meio até aqui, ó, tem 1290 dias. Então tem 3 anos e meio mais 30 dias. Você fala, para que 30 dias? É bem provável que seja julgamentos de Mateus 25. E por que o milênio não começa? Porque acaba o julgamento e não inicia o milênio. Deve ter pelo menos 45 dias para colocar tudo em ordem para inaugurar o milênio, uma festa, alguma coisa assim. É o que parece. Volto a dizer, porque não há razão para esses intervalos de 30 e 45 dias. Mas veja, Daniel está sendo genérico ou específico aqui. O pessoal fica doido com isso aqui. Ele fala, ó, desde que o sacrifício foi tirado, 1290, ou seja, 3 anos e meio mais 30. E depois mais 45 dias. Aí ele fala, muito feliz quem chegou aqui. Por que é muito bem-aventurado? Que vai ter festa, comida. Porque, não, que não é questão da comida, não. Ele fala assim, ó, bem-aventurado quem chegou aqui, porque quem chegou aí adentra o milênio.
Então, é só bem-aventurado, tanto seja a igreja que voltou ou quem sobreviveu aqui. Você chegou aqui, você não morreu no juízo aqui dos bodes e ovelhas, você ficou vivo, parabéns. Bem-aventurado. Aí Daniel fala isso aí, recebe do anjo essa notícia. Pensando agora na realidade que vai estar acontecendo no céu, né? As botas As bodas e os bodes. Sim. Ela tem alguma implicação real ou só como fato, assim? Não entendi sua diferença do real e fato. É real e fato. É real e fato, porque eu digo, por exemplo, que uma parte da igreja, normalmente, vai estar aqui. Então ela não foi julgada. Então, ó, esse pessoal que está aqui, a totalidade da igreja está lá. Tá lá. Alguns aqui vão sendo salvos. Certo. Lamento, esse pessoal aqui não está participando disso aqui. Não é que eles não vão ser noivos. Lembra que muitos dos que estão aqui, ó, muitos dos que estão aqui já morreram. Morreu, foi para lá. Foi para lá. Morreu, foi para lá, em espírito. Em espírito. O pessoal daqui subiu com o corpo glorificado. Esse morreu em espírito, foi para lá. Agora, quem chegou vivo aqui, ele vai entrar aqui, ó. É porque a verdade, por exemplo, a relação do corpo glorificado, quando acontece essa segunda vinda, parece contrastar bastante com os crentes que não subiram, com os crentes que não morreram. Né? Contrastar em que sentido? Tem um contraste, um está glorificado do outro. Exatamente, mas o fato da igreja subir, além da ressurreição, o fato das bodas, tem alguma... Não estou conseguindo expressar, mas tem alguma atividade que diferencie mais ainda os crentes que... Valorizem. Isso, exatamente. Ou simplesmente... Desse povo aqui? Isso, ou é simplesmente a questão de que agora Cristo de fato recebeu oficialmente... Não é simplesmente. Não é simplesmente. Esse pessoal aqui recebeu o corpo, isso aqui ressuscitou. Esse daqui está com um corpo imortal, incorruptível. Quem morreu aqui foi para lá em espírito. Também está desfrutando. Ainda não, o corpo dele ele não recebeu ainda, vai receber aqui. Depois falamos sobre isso. Mas quem ficou vivo aqui e vai entrar, na minha opinião, se você fosse escolher, você preferia sair e voltar, ter esse encontro com Cristo nos ares, voltar glorificado, ou povoar a terra sendo salvo, povoar a terra de carne e osso? Quem entrar de carne e osso aqui vai morrer ainda. Glorificado não. Ok? Glorificado não. Quem entrar de carne e osso, ainda tem a natureza adâmica, peca. Quem volta para o glorificado, não. Então, não é só o simples. Tem uma diferença, uma distinção. A igreja passa pelo tribunal aqui. E esse pessoal aqui que chegou de carne e osso, ele é jogado aonde? Ele é jogado aqui, não. Talvez a minha dificuldade seja porque não me veio à mente nenhum texto que fale dessas bodas, assim, a dinâmica disso. Se existe alguma referência. Apocalipse 19. Não lê a Bíblia. Apocalipse 19. Acho que é 16. 19 é 16. Criancista aí, tá? A mais de tudo, né? Preciso fecha tudo. Fecha Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi uma voz no céu, numerosa multidão, versículo 1. Aleluia, dizendo, aleluia, salvação, glória e poder são nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a meretriz. Ele começa a glorificar a Deus. Os 24 anciãos se prostram, os 4 seres viventes, versículo 4. Versículo 6. Ouvi uma voz no céu, numerosa multidão, como de muitas águas, trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora é o que ele fala. Alegremos e exultemos, demos-lhe glória. Por quê? São chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro, cuja esposa, olha que lindo, ele mudou de noivo, já se ataviou. Foi-lhe dado a vestir linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí depois ele vem, então falou o anjo a Cristo, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas. Mudou a figura. Lá ele falou de bodas, agora ele está falando de ceia de boda. Qual é a diferença de casamento e festa do casamento? Tem diferença ou não? Tem. Adoração. Na festa tem comida. Um está casando, o outro é convidado para o buffet. É isso que ele está dizendo mesmo. O casamento é no céu, a festa é na terra. Mas quem participa da festa é bem-aventurado também. Tudo bem? Eu entendi. É que eu não sei, parece uma realidade. O fato da igreja ser dada a Cristo como esposa parece uma realidade muito
um conceito meio Está abstrato. falando de uma união indissolúvel, eterna. Ora, irmão, ora. Ora. Lê a Bíblia. E ó, Ô, professor, só uma dúvida. Esse povo que durante a tribulação vai morrer sendo um cristão, certo? O anticristo vai matar essa gente. Eles vão, como você conta na escritura, eles vão ficar debaixo de um trono esperando a... Quem morre aqui? Isso. Quem morre aqui martirizado, Sim. a figura descrita lá, eles falam que estão debaixo do altar de Deus. Pode voltar. E depois esse povo vai ressuscitar para passar o milênio. Em corpo glorificado ou em... Não, você vai ressuscitar, ressuscitou com glorificado. Ressurreição já implica, nesse contexto aqui, implica isso aí. Receber um novo corpo. Não é só voltar dos mortos, é simplesmente receber um novo Ou corpo. seja, tanto esse povo quanto o povo, tudo glorificado. Tudo glorificado. Só os que não morreram na grande tribulação A que vão única entrar... diferença que vai ser feita é aqui, ó. A era da igreja. Quando Cristo vem buscar a igreja e leva a igreja, nesse momento aqui, antes da igreja sair, todos os mortos desse período aqui, ó, ressuscitam primeiro. Ele fala assim, ó, primeiro os mortos. Nenhum de nós precederá os que morreram em Cristo. Então eles ressuscitam primeiro. E depois nós, os que estiveram vivos, são transformados. Então, para encontrar com Cristo, a ordem é, esse pessoal ressuscita primeiro. Está vendo aqui, eu tentei escrever primeira ressurreição A. Só tem duas ressurreições. Só que confunde as pessoas é que a primeira ressurreição é dividida em A e B. Em duas partes. Não são três. Não tem ressurreição 1, 2 e 3. Primeira ressurreição, salvos em Cristo. Vai lá, desce. Segunda ressurreição, parte B. Quem ressuscita aqui? Quem morreu aqui E bem-aventurado é o da primeira ressurreição. então, se você participar de qualquer uma dessas daqui, bem-aventurado. Só aqui que é condenado. A segunda ressurreição é só para ímpios. A segunda ressuscita lá Abraão, Isaac... Não, segunda não, aqui ó. Essa primeira B. Primeira B, sim. Exatamente. Os do Antigo Testamento todos estão aqui, ó. Aqui só ressuscita salvos. Sim. Aqui salvos da igreja. Aqui salvos do Antigo Testamento e da grande tribulação. Entendi. Vão ressuscitar ali. Pastor, uma pergunta. Vão passar para o milênio salvos vivos. Salvos vivos. Não perdem a salvação? Não, de jeito nenhum. Passíveis de pecar? A geração dele e ele? Não, a geração dele não é salva. Não, mas ele é passível de pecar? Ele entrou. O que muda ele aqui e daqui? Nada, ele é um salvo. Ele chegou, entrou. Jesus voltou. Estou vivo, ele fala, entra no milênio. A natureza adâmica? A circunstância mudou, agora vai desfrutar de paz, tal, mas ele continua com a sua inclinação, as suas lutas normalmente. Mas salvo. Mas salvo. Ninguém passa por essa linha sem salvação. Nenhum ímpio entra ali. É só Embora os filhos gere- Como? Só os É, os que filhos. nascerem Não, mas no eles último não milênio. entram, eles não entram. Eles não entram. Se chegar aqui, ó, Nascer. se o crente tiver um filho aqui ímpio, o filho morre e ele entra. Não entra O que ele está nem. dizendo é que depois os filhos desses Aí crentes nasce. Isso, Então, então, ó, milênio. a diferença fala assim: ninguém entra, mas surge gente aqui? Surge. Porque é de carne e osso, vai ter filhos. Os judeus de carne e osso vão povoar a terra e os gentios de carne e osso vão povoar a terra. E quem é filho de crente não é crentinho. Então nenhum ímpio entra? Nenhum ímpio Isso, adentra tem. qual que é o texto que a gente usa para Aonde? o texto para esse? Mateus 25, quando ele fala esse julgamento, ó, ele fala que separou do seu lado as ovelhas dos bodes. E ele fala assim, vinde, bendito meu Pai, entra no reino preparado. Depois ele fala assim, pro outro, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, se eu não me engano, 31. Então todos os incrédulos desse período vão para o inferno. Morre ali. Não. Ali haverá uma matança. Aí só os crentes não ressurretos Os que crentes. entrarem no milênio, que são aqueles que vão produzir Exatamente. incrédulos, porque eles sabem que vai ter Exatamente. uma revolta no final. Os glorificados não se reproduzem segundo a sua espécie, eles são como os anjos. Os vivos continuam, vão cumprir as promessas. Em referência a essa entrada, no final na segunda vinda, todos os judeus creem. Existe algum momento que todos os judeus que veem isso creem. Sim, um terço da nação, uma conversão em massa, um clamor
Está lá em Zacarias, ele fala assim, aí verão aquele que é traspassado. Mas não são todos os judeus que se convertem com esse... Ou são todos, Aqui? efetivamente? Aqui é uma conversão em massa, dos Todos os judeus. judeus. Os outros estão mortos. Mas então, nesse É momento, uma conversão nacional. Então, nesse momento, igreja e Israel se fundem. Porque... Aonde? Não, eu digo, não como nação, mas como... milênio. No milênio, porque... Não, a igreja e Israel não se funde. Israel se funde a igreja. Isso, exatamente. Isso que eu queria dizer. Porque não existiria mais, teoricamente, essa distinção. Então, porque o judeu vai ser crente. Então, mas aí, Nicolas, é assim, a distinção que existe aqui é assim, existe uma conversão, voltar-se em massa para Deus, uma fé em Cristo, é verdade. Só que nós vemos aqui no milênio, nós vemos ainda o povo judeu existindo como nação. Por quê? Porque tem profecias que precisam ser cumpridas para a nação. Por exemplo, você, Maria, você está grávida, o ente que você está é filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Se todos os judeus passam essa igreja, falam assim, e aí? Como é que cumpre isso aí? Não. Além de eles ainda manterem essa identidade nacional, eles também vão ter filhos judeus. Então as profecias dos filhos têm que ser cumpridas. Posse da terra. Basicamente 3. Normalmente o pessoal lida com T, se ajudar você a lembrar. Templo, trono e terra. Isso tem que acontecer no milênio. Só pode acontecer lá. Nenhuma milenista, nenhum outro grupo vai poder mostrar cumprimento disso, a não ser o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo. Então, os judeus precisam de um trono. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi teve um trono terreno em Jerusalém. Precisa se cumprir, essa profissão nunca aconteceu. Jesus está sentando no trono do coração. Não, Davi nunca sentou no trono do coração. Tem que ser um trono em Jerusalém. Ok? Segundo, Deus precisa ter um templo. Tem que existir um templo. Para existir um templo, nós somos o templo do Espírito. Não. Todas essas desculpas são para fugir do texto. Deus falou, vocês vão ter um trono, haverá um templo, e eu vou dar a terra para vocês. A extensão prometida para Abraão inteira nunca foi ocupada. Tem que se cumprir. A parte onde eles ocuparam mais a terra foi sobre o reinado de Salomão. Mas nunca atingiram toda a extensão prometida. Quando se cumpre lá no milênio. Então essas coisas têm que se cumprir. Por isso o milênio é necessário. Porque isso ressalta também o trato, acaba indo diretamente contra o aliancismo no sentido do trato de Deus com Israel nesses termos, né? Não em questões espirituais. É que Israel, vai acontecer com Israel o que Deus sempre quis que acontecesse. Quando Cristo veio na primeira vez, ele veio para os judeus e eles não creram que ele era o Messias. Aí nesse momento, esse 1/3 vai crer em Jesus como o Messias, né? Ele não vai deixar de ser Israel. Lá no Zacarias